pastora comentou que como foi a reação de ficar frente a frente com uma pessoa, né, que chegou a fazer isso, a prejudicar a pastora por um tempo. E como foi a questão de liberar o perdão, como foi essa iniciativa. E a família? Como foi contar para a família o que aconteceu? Então, aí essa semana a gente entrou lá em oração, em jejum a favor desse propósito. E quando chegou na sexta-feira, isso foi num domingo, que nós combinamos tudo de orar e por esse propósito, da gente estar junto nessa batalha de oração e jejum. Quando foi na sexta-feira à noite, eu chamei ele para ir na minha casa e eu chamei minha madrasta para ficar comigo. E ali ele chegou, ele não imaginava o que eu ia falar, nem sonhava, porque ele sabia a raiva que eu tinha dele, ele sabia do ódio que eu tinha dele. E eu peguei e falei, meu Deus, é agora. Se o Senhor está nesse propósito, me ajuda agora, porque por mim eu não consigo. E eu olhei para ele e falei, olha, a partir de hoje, eu te perdoo de tudo que você fez para mim, desde a infância. Você sabe o quanto você me prejudicou, o quanto eu sofri por conta disso. E aí, ele me pediu perdão também pelo acontecido. E graças a Deus, assim, aquilo para mim foi tirar uma tonelada das minhas costas, porque parecia que eu andava com uma tonelada nas costas. Eu era muito oprimida, tirando a depressão, eu era muito oprimida, eu era muito triste, eu andava olhando para o chão, eu não conseguia olhar para frente. E aí ele me pediu perdão, tudo, e foi. Passando-se uns 2, 3 anos, eu comecei a testemunhar, né, nas igrejas sobre o acontecido comigo. Eu falei, meu Deus, eu preciso contar agora isso para minha família, porque eles não sabiam. E aí um dia Deus preparou numa festa, estava todo mundo, eu chamei todos os meus irmãos. E meu pai já sabia, minha madrasta também já sabia. Chamei todos os meus irmãos e contei para eles, para que eles entendessem o motivo também de eu ser tão dedicada a Deus, assim, de me entregar a Deus da maneira que eu me entreguei, porque assim o que Deus fez na minha vida, de me tirar, porque Deus mostrou para mim o que eu precisava fazer para que eu vivesse uma vida livre. E eu realmente saí de um poço de lama, porque é o que eu vivia, uma vida de quem vive isso sabe como é. Uma vida cheia de opressão, cheia de deprimida, cheia de depressão. Foi daí que Deus me tirou de um lugar assim, porque uma pessoa que só pensava em morrer, minha palavra na minha boca era direta, eu cansei de viver, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Então, assim, Deus me deu nova vida. Então, eu precisei testificar isso com a minha família, que eu era uma pessoa livre e que eu estava contando aquilo para eles, porque eu já estava contando isso para outras pessoas nas igrejas, para que outras pessoas também fossem curadas nessa área. E após os testemunhos que a pastora foi dando ao longo do tempo, na igreja, para os familiares, o que a senhora pode contar de experiência de ver as mulheres que passaram por essas situações, mulheres e homens, crianças, adolescentes também, que passaram por essas situações e hoje estão curadas, hoje conheceram a Cristo, né? Se entregaram a Cristo. O que é para a pastora, a experiência que a pastora tem de ver essas pessoas liberando perdão, aquelas outras pessoas que acabaram abusando delas? Como que é essa experiência? Gratificante, maravilhosa, extraordinária. Porque, assim, por mais difícil que foi passar tudo isso, o que eu jamais imaginava é que um dia Deus pudesse me usar como um canal de cura para outras pessoas. E quando a gente começa a caminhar com alguém que está passando a mesma situação, você sabe da dor da pessoa, você sabe porque a pessoa tem algumas atitudes que reage de alguma maneira negativa, e você entende o porquê.
Aí você vê aquela pessoa saindo da onde ela estava. E, de repente, aquela pessoa se aflora. Aquela pessoa desabrocha. Isso é uma alegria que não cabe dentro de mim. Mas sabendo que quem fez foi Cristo. Eu fui apenas um instrumento. Porque, da mesma forma que Ele fez em mim, Ele fez na vida de outra pessoa. E que eu fui apenas um instrumento para ajudar, a resgatar a pessoa de onde ela estava caída. Entendi. E assim, a gente sabe que tem as coisas boas, tem as experiências boas e tem as experiências, não digo ruins, mas assim, que não são favoráveis. Algumas coisas eu acredito que deixa a pastora triste. Determinadas situações, muitas vezes tem gente que vem procurar para conversar, a pastora acaba aconselhando, mas assim, nessas situações, o que deixa a pastora triste? O que me deixa triste é assim, muitas pessoas já me procuraram para pedir ajuda em relação a essa situação, porque quando eu falo que eu já passei por isso, automaticamente a pessoa se sente mais à vontade para falar. O que é triste é porque a pessoa, ela escolhe ficar aprisionada naquilo ali. Ela não... Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil perdoar. Mas a partir do momento que você escolhe não perdoar, eu sei como é que essa pessoa vai viver pro resto da vida. Ela vai viver pensando que ela não é ninguém, que ela não é nada. Tem pessoas que pensam até em suicídio. Tem pessoas que escolhem suicídio, mas não perdoa. E elas nem imaginam a graça que é viver livre de uma vida aprisionada. Liberar o perdão. Liberar o perdão. Tá Liberar o certo. perdão, não tenha dúvida. E com tudo o que aconteceu, que a pastora viveu, o que a pastora vivenciou com Cristo, no processo do namoro e o casamento, como que foi a situação assim, para lidar com isso? A pastora teve dificuldade de se relacionar com o pastor Daniel, né? A pastora teve alguma dificuldade depois no casamento? Como foi? Tive dificuldade, sim. No início do nosso namoro, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Igual eu te falei, eu tinha muito altos e baixos, e eu era muito desconfiada, e eu não acreditava muito no que o Daniel falava para mim. Eu era uma mulher complicada, essa é a palavra, eu era complicada e desconfiada. Aí, quando a gente fez 1 ano de namoro, foi quando Deus já começou a trabalhar esse processo em mim. Que aí foi quando eu perdoei, que isso saiu de dentro de mim, até o meu namoro começou a andar melhor. Porque até então, eu vivia cheio de conflitos com o Daniel. Cheia de conflitos. Qualquer coisa eu me emburrava, eu andava de um lado, ele andava para um lado da rua, andava para o outro. 2 emburrados, porque eu era o problema. Eu tinha um sério problema. Eu tinha problema de identidade, eu tinha depressão, eu vivia chorando, eu vivia cabisbaixa. Então, para mim, ele qualquer hora ia largar de mim, ia ficar com outra pessoa, porque eu era um problema. A partir do momento que eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de cura. A hora que eu pude liberar isso de dentro de mim, falar, tá perdoado, as coisas melhorou muito, muito, mas muito mesmo. Porque, assim, aquela pessoa tão oprimida começou a ser feliz. Então, aquele negócio de ficar emburrado à toa, aquilo acabou. Então, graças a Deus, que quando chegou no casamento, as coisas foi muito melhor. Então, todo aquele conflito que muitos casais às vezes têm, né, de estar começando junto, né? Eu e o Daniel não teve esses conflitos, né? Porque eu já era uma mulher mais tranquila, mais calma. Não era tão nervosa como eu era antes. Já era mais... mais madura. Espiritualmente. Espiritualmente, em todos os aspectos. Pastora,
Uma pessoa que foi referência para a pastora, que tornou assim alguém muito importante, especial ao longo desse tempo, nessa trajetória. Sem dúvida, minha madrasta. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E foi minha companheira todos esses tempos e até hoje. Então, ela é minha parceira. Até hoje, quando eu preciso dela por alguma coisa, é ela. E ela é aquela pessoa assim que sempre amou a Deus, que sempre dedicou sua vida a Deus. Então, ela, para mim, sempre foi a minha parceira e a minha inspiração para orar mais, para buscar mais. E ela também sempre foi apaixonada por ir para culto, não faltava. Então, ela foi minha inspiração. Sua referência Minha de Cristo aqui. Isso. E a pastora também teve uma época que a pastora liderou jovens, né? Qual foi essa experiência? Como foi essa experiência de cuidar dos adolescentes? Olha, para mim, muitas falam que é trabalhoso, para mim não foi. Porque tem os seus desafios, claro que tem. Porque o jovem ele é desafiador, né? Ele gosta de seguir o caminho dele, né? Na cabeça dele. Mas eu amava o que eu fazia. Eu amava trabalhar com eles. E o que eu sempre foi o meu maior foco foi levar eles a uma vida de santidade, de oração, de busca a Deus, né? Então, eu sempre procurei fazer isso, assim, sabe? Eu sempre quis ser para eles uma inspiração de buscar a Deus, para que eles buscassem a Deus, uma geração realmente que escolhesse a servir a Deus. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa, que eu vou guardar para mim para a vida toda. O jovem é conhecido como rebelde, uma fase rebelde, né? Mas quando você ama um trabalho, às vezes para outra pessoa aquilo é loucura, mas para você, por mais desafiador que seja, você ama aquilo. Então dá resultado porque você ama o que você está fazendo, né? Ama servir, ama tá ali junto, acompanhando. E assim. E atualmente a pastora é líder, né? Também do Ministério Infantil na comunidade Vida no Altar em Cosmópolis, né? Isso. Como é cuidar das crianças da futura igreja, né? Da igreja do amanhã? Olha, para mim, eu nunca imaginei na minha vida cuidar de criança. Porque como eu cuidei muito tempo de jovens, criança nunca passou na minha cabeça. Mas a necessidade fez com que eu começasse a trabalhar com crianças. E eu nunca imaginei que eu fosse também me apaixonar por esse trabalho. Porque eu olho para as crianças, eu fico pensando assim, meu Deus, quem que vai sair daqui? Será que é um pastor? Será que é um missionário, uma cantora, um cantor, um presidente, um deputado? A gente não sabe o que Deus tem preparado para essas crianças. Então, para mim, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque, querendo ou não, você tem uma influência também. E eles olham para você também e falam, olha, essa aqui foi minha professora. Ela me ensinou isso, me ensinou aquilo. Então, assim, você marca a vida de uma criança também. De uma forma ou de outra, você marca a vida de uma criança. Então, para mim, está sendo um trabalho, lógico, desafiador, porque requer também muita criatividade, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma delícia, né? É que as crianças elas dão um carinho para a gente assim, inigualável. Então, para mim, está sendo maravilhoso. A pastora se torna referência do reino para elas, né? Elas terão uma visão de referência no reino espiritual, no reino de Cristo, através da pastora, né? Isso, que acompanha, que se dedica. E assim, conte pra gente assim, uma experiência que marcou a pastora, uma experiência com o Espírito Santo, que marcou. Olha, Ariane, eu poderia usar outras, porque assim, eu gosto muito, me chama muito porque Deus ele me chamou para isso, para a área de intercessão.
Mas eu vou repetir a mesma experiência que eu tive nesse retiro, porque foi ali que o Espírito Santo de Deus me convenceu de tão ruim que eu era. Ele me convenceu do quanto eu precisava dele, como eu era egoísta, porque eu pensava só nos meus problemas, porque eu pensava que o mundo ficava ao meu redor. Então, eu queria que as pessoas me olhassem, eu queria que as pessoas... eu precisava disso, eu era carente de atenção, né? Então, eu tentava chamar a atenção de alguma forma. E naquela noite, o Espírito Santo de Deus me fez ver o quanto eu precisava dele, o quanto eu era uma pecadora, o quanto eu precisava ver que existia pessoas que sofriam muito mais que eu e pessoas que precisavam deste amor assim como eu recebi. Então, assim, para mim, marcou e sempre vai marcar aquilo que ele faz, que é nos convencer todos os dias de que nós somos pecadores e carentes da graça de Deus, da presença de Deus. Nos convencer de quem nós somos, né? Com E que certeza. sem Cristo nada somos, que é Ele que nos renova todos os dias, Isso. né? Nos transforma todos os Isso. dias. Pastora, está terminando. Oh, aleluia. Conte para nós sobre a pessoa de Jesus. Jesus, falar o quê? Desse homem maravilhoso, perfeito, que não há palavras que a gente fale que possa dizer o que ele realmente é. Ele me salvou, ele trouxe tantos livramentos, né? Me deu uma família maravilhosa. E eu amo ele. Jesus é lindo demais. Ele é tudo para mim. Ele trouxe para mim o sorriso que ninguém pôde trazer. Ele trouxe a alegria que ninguém pôde me dar. Ele trouxe a paz que esse mundo não pode vender. Então, Jesus é tudo. Tudo, 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 tudo para mim. É o meu tesouro. Amém, amém. Pastora, como experiência, como testemunho de vida, com as experiências com Cristo, com essa trajetória até aqui, nós sabemos que muitas pessoas sofrem de abuso, crianças, no decorrer do dia a dia. Muitas pessoas se fecham, têm medo de contar, têm medo de liberar o perdão, têm medo de se abrir para que possa ser ajudado. O que a pastora poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Olha, o que eu deixo de mensagem é que há esperança. Há esperança para aqueles que pensam que não há mais. Para aqueles que buscam tantos refúgios em outras coisas. Mas há um caminho, um único caminho, que é a verdade, que é a vida, e se chama Jesus. Ele nos traz esperança de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida totalmente renovada. Ele transforma mesmo. Então, ao invés de você procurar refúgios em drogas ou em alguma outra coisa que vai te levar para ficar pior do que já está, porque essas coisas levam a pessoa a níveis piores, procure Cristo. Ele sim é o caminho, ele sim é a verdade, ele sim liberta, ele sim nos vai levar para o céu. E procure ajuda. Procure ajuda. Procure alguém que te entenda, procure alguém que vai te ajudar a te levar mais perto de Cristo. E assim como eu precisei procurar uma pessoa para poder me ajudar a sair dessa situação. E graças a Deus eu saí, mas porque eu tive pessoas perto de mim também. Então não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de ir atrás. Queira mudança, queira mudar de vida, queira uma vida nova. Não se acomode em ficar vivendo uma vida amargurada, uma vida oprimida, cheia de depressão, cheia de angústias. Queira a paz, queira Cristo, queira a liberdade em Cristo, que é viver essa vida nova. Isso é verdade, isso é maravilhoso. Realmente Cristo transforma. Amém. Pastora, muito obrigado por esse testemunho, por essa experiência, por nos ensinar muitas coisas, principalmente ao perdão. Obrigada por fazer parte também deste momento.
Nós agradecemos muito. E para você que fica aí do outro lado da telinha, Deus abençoe e até mais.